Oi, gente. Como eu prometi para vocês, é, um vídeo, sobre algumas propriedades da progressão aritmética. Por que é importante aprender essas propriedades? Porque elas têm uma grande aplicação na solução de exercícios, e também para compreender um pouco mais a teoria de PA. Então a gente vai ver duas propriedades, que são cobradas, dos estudantes, em muitos concursos públicos, vestibulares, Enem. Então a primeira delas diz o seguinte: dados 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é média aritmética dos outros dois. O que significa termos consecutivos? Termos consecutivos significa o quê? Que o termo da frente da PA, dados 3 termos, Então, o primeiro não significa que seja o primeiro termo. É o primeiro dos 3. Não pode confundir isso, que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Não. É o primeiro dos 3 termos. Mas esse termo aqui pode ser o A6. Então, se os 3 são consecutivos, então é o A6, o A7 e o A8. E se esse termo aqui for, por exemplo, o A20, então é o A20, o A21, o A22. Ou seja, o 20º, o 21º, o 20º e assim por diante. Ok? Então, veja só. Então, dados 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é média aritmética dos outros dois. Qual é a justificativa? Então, vamos justificar isso. Sejam A, B e C termos consecutivos. Termos consecutivos. De uma PA. Ok? Então a gente tem isso. A, B e C. Aqui tem os termos que vêm antes e aqui tem os termos que vêm depois. Qual a relação entre A, B e C? Bem, como A, B e C são termos de uma PA, temos que o B é quem? Bom, o B é o termo de trás mais a razão. E esse termo aqui é o termo de trás mais a razão. Porque os termos de uma PA é assim. Qualquer termo de uma PA é o de trás mais a sua razão. Ou, também a gente vai pensar assim, qualquer termo de uma PA é o que vem depois menos a razão. É a mesma coisa. Então, olha só. B é A mais a razão. Mas se a gente observar, B também é o quê? É C menos a razão. Ok? B é C menos uma razão. Observem aqui, fazendo o cantinho aqui. Digamos que a gente tem uma PA desse tipo aqui. Observe. 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Para você compreender. Então, note, isso aqui é uma progressão aritmética, porque cada termo é exatamente o de trás mais uma razão. 3, qual a razão aqui? É 2. 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. E assim por diante. Como se escreve o sistema PA. Então, note, se eu pegar esses 3 termos aqui, observe. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o A2. Quem é esse? Esse é o A3. Quem é esse? Esse é o A4. Então, o que você está observando? Que o A3 é o A2 mais a razão. Mas o A3 também é o A4 menos a razão. Ok? Observe, esse cara aqui,
é 5 mais a razão. E esse cara? É 9 menos a razão. A mesma coisa aqui, ó. Quem é o termo B? A mais a razão. Quem é o termo B? C menos a razão. Ok? Agora, vamos somar essas duas expressões aqui, ó. Vamos somar. As expressões. Bom, 1B. Então vamos somar aqui, ó. 1B mais outro B. 2B. A mais C. 1A mais um C, isso é A mais C. E esse R é positivo e esse é negativo, a gente corta. Agora a gente isola B. Isolando B, gente, a gente tem isso, ó. Que B é igual a A mais C dividido por 2. Ok? Bem, o que significa isso, professor? Dizer que B é A mais C dividido por 2? Agora olhem aqui, ó. Quem é esses caras aqui, ó, são os termos consecutivos. Quem é o 7? Se a gente observar. Então notem aqui, ó. Essa propriedade aqui, ó, é importante. E é simples da gente guardar ela. Observe com essa propriedade aqui, a gente enxerga ali, ó. Por exemplo, quem é 7? Professor, se a gente olhar assim, ó, o 7, o termo do meio, que é uma 3, que é esse cara aqui, ó, o termo do meio, ó, B, ó, esse aqui é o termo do meio. Vem depois de A e antes de C. Esses três termos aqui são consecutivos, são os termos consecutivos no APA. Por exemplo, quem é o 7? O 7 é o de trás, mais o da frente dividido por 2. É verdade. Observe, ó, o que está dizendo, ó. Esse termo aqui é o de trás, mais o da frente por 2. Isso é verdade? Claro que não. Porque olha só, 5 mais 9 é 14, né? E 14 sobre 2, isso aqui é 7, né? Ok? Então o que a propriedade diz? Em qualquer... Gente, ó, em qualquer PA, essa propriedade é válida. Então vamos ver algumas aplicações aqui. Vamos apagar aqui. Então, a aplicação da propriedade. Vamos ver uma aplicação aqui. Então, a aplicação 1 diz assim, ó, determine o valor de x de modo que x menos 3x menos 7 e x menos 5 sejam termos de uma PA. Então, solução. O que nós vamos fazer aqui? Então, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Se a pessoa não conhece essa propriedade aqui, que o termo do meio é média aritmética entre os outros dois. O que quer dizer média aritmética? Você sabe, por exemplo, digamos que você tire 5 numa prova, 7 noutra e
e 6 na outra. O que é a média aritmética? É somar essas três e dividir por 3. Você tem a média das três. Aí se eu tiver duas notas, professor, tipo assim, se eu tiver A, uma nota A e uma nota C, você soma a nota A com a nota C, divide por 2 e você tem a média. Média aritmética, simples, né? Então eu estou dizendo que se você tem 3 termos consecutivos, o termo do meio é média aritmética dos outros 2. Então olha só, muitos alunos chegam nesse exercício aqui e eles falam assim, meu Deus, o que é isso? Ele não sabe fazer porque ele não compreende, né, a estrutura que está por trás do exercício. Que estrutura é essa? A estrutura de uma propriedade. Se ele não lembra a propriedade, ele não consegue. Ó. Note que eu não sei a posição desses termos. Mas não precisa. Eu só sei que esse vem primeiro, esse vem em segundo, esse vem em terceiro. Mas isso não significa que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Eles são consecutivos. Por exemplo, esse aqui pode ser o sétimo, esse pode ser o oitavo, esse pode ser o nono. Sem problema nenhum. Mas isso não interessa no exercício. Interessa que esses 3 termos são termos no APA, né? Eles têm que ser termos no APA. Para eles serem termos no APA, eles têm que ser consecutivos. Certo? Ok? Eles têm que ser consecutivos. Muito bem. Então, né, vamos aplicar a propriedade. Né? Então, solução. Use a propriedade. A propriedade que a gente chamou de P1, né? P1. A propriedade P1. O que diz a propriedade P1? Esse aqui, mais aquele, dividido por 2, tem que dar 1 no meio. Ó, A mais C, dividido por 2, tem que dar 1 no meio. Então, observe. Não precisa um parênteses, né? Porque é tudo soma, né? Então é x menos 3, mais x menos 5, dividido por 2, isso aqui tem que dar quanto? Isso aqui tem que dar esse cara aqui, ó. Tem que dar esse cara ali. Bem, agora a gente tem essa expressão aqui dividida por 2. Esse 2 divide tudo, então esse 2 passa multiplicando tudo. Aí temos assim, ó, 1x mais 1x. Aqui, ó, esse x mais esse x. Isso dá 2x. Temos esse menos 3 com menos 5, isso aqui dá menos 8, né? E esse 2 passa multiplicando tudo. Certo? Então aqui temos 2x menos 8 igual 2 vezes 3, 6x. Ó, 2 vezes 3 é 6, com 1x, 6x. Menos quem? 2 vezes 7 dá menos 14. Agora tudo que tem x a gente passa para um lado, tudo que não tem vai para o outro, né? Então isso vai ficar 2x, lá tem 6x, vem para cá, menos 6x. Certo? E aqui vai dar menos 14. E o 8 é negativo, passa positivo. Ok? Muito bem. Então, 2x menos 6x, isso é menos 4x. E menos 14 mais 8, né, seria a mesma coisa que 14 menos 8, que vai dar 6. Mas o negativo é 14, então isso aqui dá menos 6. Agora, para isolar, x. Note que eu tenho menos 4x igual a menos 6. Então vai ficar menos 6 dividido por menos 4. Ok? Menos 4. Então veja que eu não posso trocar o sinal do menos 4. Não existe trocar sinal de número. O que existe aqui é trocar a operação. O menos 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então esse resultado aqui vai ser x igual
Aí negativo com negativo dá positivo, né? O 6 é par, o 4 é par. Então o 6 dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2. E o 4 dá para dividir por 2 também. Ou seja, o x vai ser 6 dividido por 2 é 3. E 4 dividido por 2 é 2. E o x está aí. Tá? Então, observe o seguinte, ó. Como que eu resolvi isso aqui? Usando a propriedade dos três termos consecutivos que diz que o do meio é média aritmética dos outros dois. Ok? Então, vou deixar uma tarefa para vocês, para você usar essa propriedade. Vamos colocar aqui. É uma tarefinha, né? Determine sejam termos consecutivos de uma PA. 2. Quantos termos existem na PA ok? Então, esse exercício é a aplicação da propriedade. Esse exercício aqui é a aplicação do termo geral. Né? Note que 50 aqui não é 50 termos. Não sei quantos termos tem aqui. É o que está perguntando. Ó. Quantos termos existem nessa PA? 1, 2, 3, assim por diante, até fechar lá. Ok? Então, esses aí. E o número 3, assim, em uma PA, o termo A3 é igual a menos 9. E o A6 é igual a menos 21. Determine o termo geral.
dessa PA. Ok? O que é determinar o termo geral dessa PA aqui? Ó, determina o termo geral dessa PA. O que é isso, professor? Ou seja, você deve encontrar essa expressão aqui, ó. Você deve encontrar AN igual o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Você tem que encontrar esse termo aqui. Ó. Qual é o A1, professor? Você vai ter que descobrir. Qual é a razão? Você vai ter que descobrir. Então, note que o que você tem que descobrir aqui? Você tem que descobrir o A1 e a razão. E aí fazer a continha e você vai encontrar o termo geral. Ok? Então, trabalhe aí, veja se você consegue fazer. Né? E aí, quando a gente... no próximo vídeo, eu resolvo e vejo o que está faltando para... Ou se é que falta alguma coisa, né? A compreensão da teoria, para você conseguir resolver os exercícios. Tá, gente? Mas se esforce, tente fazer os exercícios, ok? Então, até a próxima.